Estamos iniciando a nossa aula número 171 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço a gentileza de vocês se inscreverem no curso, aumentando assim o número de alunos que participam desse trabalho de estudo, aprendizado e evolução espiritual, a nós trazida pela doutrina espírita. Continuamos com a epístola de Paulo aos Romanos 6, e hoje veremos os versículos 6.8, 11, 14 e 22. Esse trabalho que nós estamos caminhando com o Paulo Apóstolo, e referente às suas epístolas, basicamente a epístola de Romano, ela diz respeito à construção da doutrina da fé, que foi uma doutrina ou princípios ineditamente criados por Paulo, já que Jesus não menciona esses aspectos. De toda maneira, a nossa obrigação é dar continuidade a esse trabalho, cujo título maior de tantas aulas que estamos tendo sobre a fé começa há muito tempo atrás aqui nos nossos cursos com as passadas da fé, melhor, as pegadas da fé. Esse é o título, do mosaísmo do Sinai a Eclésias de Paulo. Quer dizer, nós estamos fazendo esse percurso da fé ao longo de todos esses anos, todos esses séculos, o processo evolutivo dele, e que depois das Eclésias de Jesus ele vai se estender, então, ao Espiritismo do século XIX. Portanto, comecemos aqui com Romanos 6, 6.8, 11, 14 e 22. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Quer dizer, crucificado com Jesus, o nosso velho homem, e esse velho homem terá seu corpo destruído, que é o corpo do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Então, assim como Cristo ressuscita da cruz, nós morremos simbolicamente na cruz com o Cristo e depois ressuscitamos renovados. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, essa concepção de Paulo, ele afasta a lei mosaica, que obrigava a uma certa série de cumprimentos, e que o indivíduo violando esses cumprimentos, essa lei, ele estaria num estado de culpa e de pecado. Ele desconsidera a lei mosaica e cria uma nova lei. Ele que cria. Isso tem que ser colocado. Não foi Deus que criou, nem foi muito menos Jesus, que é o preposto de Deus. Foi Paulo que criou essa nova lei, que é a lei, sim, da graça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso futuro para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o processo linear de Paulo será a santificação e a vida eterna após a liberação do pecado pela graça. Repetimos, isso é uma construção paulina. Não se encontra esse texto doutrinário, nenhuma referência Jesus colocou sobre essa questão. Bom, Paulo fala com toda a clareza, agora ele fala com toda a clareza, expondo seus conceitos de forma linear e sequencial, em didática mais fina, até então não observada nos versículos anteriores. Transparece o amadurecimento da sua razão e o poder de síntese adquirido. Ele vai evoluindo, né? De fato, a proposta é o livramento do pecado pela graça, tendo por base a identificação e o traço comum com a crucificação do Cristo e daqueles seguidores pela fé em Jesus. Então, nós podemos esquematizar o que Paulo propõe aqui nessa didática dele, na sua linha de pensamento,
que é o livramento do pecado. Pela graça, o sequenciamento das etapas e conceitos que Paulo propõe na construção da dogmática da fé paulina. Então, essa é a linha de pensamento que vai construir a dogmática da fé paulina. Primeiro, a crucificação. De um lado, Jesus, de outro lado, o velho homem, que tem o corpo do pecado. De um lado, Jesus, do outro lado, o velho homem. A identificação com Jesus pela crucificação, a morte de Jesus e a morte do velho homem. E a ressuscitação de Jesus e a ressuscitação do velho homem. A ressuscitação do velho homem se dá pela graça, que é a libertação do pecado, e liberto do pecado pela lei da fé. Então, com a ressuscitação, há o renascimento, a salvação do indivíduo e a vida eterna. Então, Paulo propõe a vida eterna também. Né? Ele diz que é a vida eterna. Bom, a visão paulina da crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus constituíram o passo inicial para a Igreja após diversos concílios, particularmente o de Trento, 1435-1453, construir o dogma da Eucaristia, um dos seus 7 sacramentos e, sem sombra de dúvida, o de maior importância. É sobre essa movimentação doutrinária de Paulo, e que mais tarde vai ser reescrita, readaptada, reformulada pela Igreja, quer dizer, sempre à mão do homem, sobretudo nesse concílio de Trento, no século XV, será então estabelecido o dogma da Eucaristia, que é a representação, no final da missa, da liturgia, da morte e o renascimento de Jesus e a identificação de todos nós com esse processo de morte, crucificação, renascimento, ressuscitação, para ascendermos à vida eterna, que é a proposta eucarística. Vamos estudar um pouquinho a Eucaristia. Eucaristia significa, em grego, ação de graças. Então, a Eucaristia é ação de graça. É o momento final da missa, é ação de graça. É um dos 7 sacramentos da Igreja. A Igreja tem diversos sacramentos que são fechados pelo dogma. Esse é um deles. Através da Eucaristia, Deus se faz presente sob o pão e o vinho, quer dizer, seu corpo e sangue, respectivamente. Então, o corpo de Jesus é o pão e o sangue de Jesus é o vinho. Né? O dogma da Eucaristia foi contestado por reformistas, claro, né? Tinha que ser, como Jan Hus, em 1418, que viveu na cidade de Praga. E Hus foi julgado pela Santa Inquisição, condenado à fogueira e foi queimado como um herético por contestar essa dogmática. Eu, nesse século XXI, não posso mais ser queimado, porque se eu tivesse lá atrás dizendo essas coisas, eu também seria um herético. Mas as coisas mudaram, porque a lei do progresso hoje nos facilita não só eu dizer essas verdades que eu acredito com toda tranquilidade, sem discriminar ninguém, sem querer criticar os outros, mas estudar isso na sua movimentação mais essencial, mais pura, mais substancial, né? E colocar isso hoje, através também, pelo século XXI, da mídia, através do meu celular aqui, que está me filmando e vai para qualquer lugar do mundo. Então, isso é um avanço. Mas Hus não podia fazer isso. A Igreja não permitia que ele divergisse dela. Então, ele foi queimado. O mais interessante é que consta, pelas nossas pesquisas, que não são minhas, são de outros colegas da doutrina e do próprios expressões maiores da doutrina, ter sido Hus uma das encarnações de Allan Kardec. Hus, o russita, o russismo que seguia,
foi também Allan Kardec. Então, meu professor já contestava essas questões muitos anos atrás, muitos séculos. Bem, posto isso, vamos estudar aqui o fundamento evangélico da Eucaristia. Vamos, passo a passo, estudar a visão paulina, a Igreja Católica, que se assenta nessas verdades eucarísticas, né? Isso consta, o fundamento evangélico, consta em Mateus 26, 26 e 28. Esse versículo, em Mateus 26 e 28, juntamente com as epístolas de Paulo, e mais tarde com os concílios e as bulas papais, os escritos papais, é que vão constituir a própria Eucaristia. Diz assim o Evangelho de Mateus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou. O partiu e deu aos discípulos. Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças a Deus aos discípulos, disse: bebei todos, porque este é o meu sangue, o cálice, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Bem, essa passagem de Mateus, nós vamos estudá-las com muito detalhe, mas eu não posso avançar na aula de hoje, porque eu teria que interrompê-la, porque ela é muito longa, muito extensa. Mas o que causa espécie justamente é essa forma que Jesus trabalha relativamente à liturgia, ou seja, ele abençoa o pão, abençoa graças ao vinho, ele cria uma espécie de liturgia, quando ele, em relação a todos os seus discursos evangélicos, em relação a tudo que disse e dizia, nada falava sobre os aspectos litúrgicos. Pelo contrário, ele sempre criticou os cultos exteriores e a forma, e fortaleceu e deu ênfase aos sentimentos dos indivíduos e do espírito. Por isso que é um determinado momento que ele é muito simples. Quando ele diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Ou seja, ele se presentifica perante nós mediante a nossa prece e a nossa união. Ele diz que são 2, porque um será o testemunho do outro, da nossa prece. Nesse momento que ele diz que eu estarei presente quando 2 ou mais estiverem evocarem o meu nome, chamarem o meu nome, ele exclui o quê? As igrejas, os templos, os artifícios, tudo isso que puxa ele através da liturgia, ou que avoca com ele através da liturgia. Ele colocou simplesmente a força do pensamento, o desejo sincero da fé, como um movimento muito extraordinário da sua conexão conosco, independentemente de qualquer clero religioso, ou de qualquer artigo de fé, ou de qualquer construção doutrinária, ortodoxa, enfim, ele está livre, nós estamos livres. Para terminar esses comentários de hoje sobre o início da Eucaristia e a aparente construção da Eucaristia através dessa movimentação litúrgica, que também é a Santa Ceia, chamado Santa Ceia, eu vou contar um pequeno conto de Leon Tolstói, em que ele escreve o seguinte: haviam 2 mujiks no interior da Rússia. Mujiks não, 2 camponeses no interior da Rússia. E constavam que esses camponeses faziam milagres, inclusive andavam sobre a água. E esses milagres dos camponeses, que eram analfabetos, extremamente simples, chamou a atenção da igreja russa, né? E para lá, a eminência da região, uma espécie de bispo,
mas é diferente da Igreja Católica Romana, enviou dois mujiques, que são espécies de padres, para entrevistar esses camponeses. Chegando lá, conversaram com os camponeses e disseram: vocês creem em Deus? Sim, nós cremos sim. Vocês têm fé? Sim, nós rezamos. Como é que vocês rezam? Eu rezo assim: Deus, meu Pai, eu estou com vós, peço que me assista, me ajude e que, pela sua misericórdia, possa resolver os meus problemas da vida e cada dia mais ter esperançar de um futuro melhor. Aí os mujiques me disseram: mas é assim que você reza? Não, mas está errado. Não é assim que você deve rezar. Você deve rezar da seguinte maneira. E lascou em cima deles uma catequese daquelas pesadas e mandou eles memorizarem lá um tipo de oração padrão. Tá bem. E, passado algum momento, eles disseram que não conseguiam fazer aquilo. E aí os mujiques pegaram o barco e se lançaram no rio, foram indo embora, e lá atrás os dois camponeses ignorantes disseram: mujiques, esperem, nós esquecemos a sua oração, nós entendemos, esperem. E pá, caíram na água e andaram sobre as águas, como uma espécie de esqui, como se estivesse esquiando na água. E os mujiques foram vendo os dois camponeses chegando, pedindo socorro, faz lembrar a sua prece. Os mujiques viram aquele fenômeno extraordinário e disseram: não, continua com a sua prece que ela funciona. Então essa é a grande verdade. Não se prescreve fé a ninguém. Não se prescreve. Cada um tem a sua. Cada um exerce a sua de acordo com a sua consciência. Não há um rito específico para avocar Deus. Não há uma cerimônia estritamente que nos levará ao culto exterior, que nos levará ao reino dos céus. Nós somos livres e, como espíritos, nós buscamos o melhor para nós. Mas há uma lei que nos faculta esse acesso a Deus, que é a lei da adoração, que é a primeira das leis divinas, como o Espiritismo consigna, nos adorarmos a Deus. Então, essa visão liberal do Espiritismo, ela deixa todas as religiões em aberto. E ele, como também respeita todas as religiões, ele também exige que seja respeitado nas suas crenças, na sua doutrina, nos seus juízos de valor e naquilo que ele consigna como fé. Então, na próxima aula, nós começaremos a estudar efetivamente a Eucaristia e à luz efetiva, mais uma vez, à luz da doutrina espírita, como nós vemos fazendo ao longo desse curso. Que Deus nos abençoe. Muitas flores para todos. Sejam como os mujiques. Não se prendam a nenhuma ortodoxia. Não se prendam a nenhuma oração padrão. Não existe oração padrão. Existem sentimentos padrões, que é o sentimento de amor. Deixe seu coração subir com amor numa prece que leva aos céus, sem coisas padronizadas, estandarizadas, costumizadas, enfim, estabelecidas como algo que seja a única possível de levar-nos a um caminho melhor. Não existe isso. Nós somos seres livres e pensantes. Somos filhos de Deus e exercemos a nossa divindade através da nossa liberdade de pensamento e aqui no ponto de hoje, na nossa fé em Deus. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe.